Balanço Geral está de volta e agora para todo o Paraná, muito boa tarde para você. Vamos direto com o nosso colunista de política, Mark Souza, que está no Palácio Iguaçu, ao lado do governador Ratinho Júnior. O Mark, junto com o governador, logicamente, vão falar sobre as ações e o combate ao coronavírus no estado. Um balanço aqui para a gente do BG em todo o Paraná. Mark, muito boa tarde para você. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todo o Paraná que nos acompanha. Falamos ao vivo do Palácio Iguaçu, sede do governo do estado, para conversar com o governador Ratinho Júnior sobre principalmente as ações de combate à pandemia. Governador, antes de mais nada, obrigado pela atenção com os telespectadores da RIC TV em todo o Paraná. Obrigado, Mark. Obrigado a todos da RIC TV. Uma alegria poder recebê-los. Pena que nesse momento, mas sempre uma oportunidade, o nosso agradecimento para poder falar um pouco da estratégia do Paraná nesse combate à pandemia. Só deixar claro que tomamos todos os cuidados, uso de máscara, álcool em gel e a distância recomendada. Governador, a primeira pergunta é sobre a pandemia em si. O Paraná tem agora 124 mortos e cerca de 2.300 casos confirmados. As primeiras medidas administrativas foram anunciadas há exatamente 2 meses. De lá para cá, o Paraná atingiu os números esperados? Veja, Mark, neste momento é difícil a gente dizer qual é o número esperado, né? É importante registrar para a população que é algo novo. Todo mundo, o mundo todo está tentando entender de que forma que trabalha e combate a pandemia desse coronavírus. O que o Paraná tem buscado fazer, através do governo do estado, das nossas decisões, desde o início dessa pandemia, como você falou há 60 dias atrás, é tentado buscar e se inspirado em soluções que tiveram melhor resultado no mundo. Nós temos aí o caso da Coreia, da Singapura, países que conseguiram passar, não na totalidade, porque ainda fica um resquício dessa doença por um bom tempo, mas conseguiram passar com menos prejuízo de vidas e também na sua economia. Então nós estamos há 60 dias atrás, já nos organizamos há 60 dias atrás, no sentido de construir uma equipe de planejamento, a Secretaria de Saúde também buscando aquilo que o mundo tem feito de errado e tem feito de coisa que deu certo para poder se inspirar e, de alguma maneira, tentar passar por essa crise com o menor prejuízo de vidas e com o menor prejuízo na economia, porque também nós temos que entender que o país, o Estado, não pode parar na sua totalidade. Então, tudo isso é um ponto de equilíbrio que não é fácil de achar, mas eu acredito que até esse momento a gente tem conseguido achar ou conseguido navegar nesse mar revolto com mais segurança do que algumas regiões do mundo. Governador, o Paraná adotou uma estratégia até então inovadora para o país. Muitos governadores editaram decretos proibitivos, né, de quarentenas, multando, até prendendo quem sai de casa. O Paraná não fez isso. Por que essa decisão? Veja, Mark, eu tenho falado para a população e para quem a gente tem a oportunidade de ser entrevistado, que este momento é como se a gente tivesse um passarinho na mão. Se eu apertar demais, eu vou matar esse passarinho, se eu soltar demais, ele vai voar, a gente não consegue pegar esse passarinho. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Primeiro, segurança no sentido de ter uma rede de saúde que possa atender a população e atender com qualidade. A saúde do Paraná, ela ficava muito concentrada na capital. Desde o ano passado, essa era uma estratégia que a nossa Secretaria de Saúde, através do secretário Beto Preto, já vinha fazendo, mesmo não sabendo que teria essa pandemia, que é descentralizar a saúde. Então, nós começamos lá atrás de reforçar as regiões com os hospitais filantrópicos, com os hospitais próprios do Estado, com hospitais que são privados, mas atende o SUS, atende o público, para que as pessoas evitassem de ficar andando 500, 600 quilômetros de ambulância para fazer, por exemplo, uma cirurgia de vesícula. E essa descentralização da saúde nos ajudou a fazer o enfrentamento da dengue, que foi uma pior epidemia da história do Paraná, de uma dengue, de um soro tipo 2, que o paranaense não estava imune contra esse mosquito. Então a gente já teve que preparar essa rede, porque a gente sabia que ia ter uma escalada grande de casos de dengue no Paraná. E acabou que em dezembro, quando começou os casos na China e começou a vir para a Europa em janeiro, nós começamos a preparar a nossa rede regional ainda mais. Tanto é, Mark,
que 3 hospitais que iam ficar prontos só em dezembro e janeiro desse ano, e janeiro do ano que vem, nós conseguimos antecipar, vamos entregar agora nos próximos dias, 3 hospitais que vão ter leitos de UTI, vão estar preparados para dar suporte regional para o combate ao coronavírus. Quais são eles, governador? Um deles é o Hospital de Telêmaco Borba, que é um hospital antigo, começou a ser feito em 2009, projeto mal feito, não tinha UTI nesse projeto desse hospital de Telêmaco Borba. Nós adaptamos e organizamos todo esse projeto novo e agora estamos entregando com 20 leitos de UTIs para atender Telêmaco Borba e toda a região ali dando suporte aos Campos Gerais, junto com os hospitais de Ponta Grossa. Nós temos ali o Hospital de Vaiporã. Esse hospital, sim, já começou na nossa gestão e nós estamos entregando ele. A previsão é entregar em dezembro. Nós colocamos ali operários, arquitetos, engenheiros para trabalhar praticamente 24 horas. Vamos entregar agora nos próximos dias e vai atender toda a região central, centro-norte do estado, né? Parte norte e a região central, no Vale do Ivaí, que é uma região também que não tinha nenhum hospital de grande porte. E agora vamos entregar também Guarapuava, que é uma região importante, que vai atender toda a região central do estado, com alguns leitos de UTIs, enfermaria, um hospital novo também, e junto com Laranjeiras do Sul, com mais 10 leitos de UTIs que foi liberado em Laranjeiras, vai atender toda aquela macro-região do centro do Paraná. Então, a gente já vinha fazendo todo esse trabalho de musculatura da nossa rede de saúde. E fizemos logo no início, Mark, um decreto de não proibir tudo. Nós, obviamente, fizemos alguns setores que eram importantes, que tinha aglomerações, essa restrição, mas a grande maioria nós fizemos recomendações de cuidados para os municípios. Por quê? Porque não adianta eu baixar um decreto aqui para atender um decreto universal, já que o Paraná tem cidade de 5 mil habitantes até 1.800.000 habitantes, que é o caso de Curitiba, a região metropolitana, que chega a 3 milhões. São decisões que nós temos que tomar diferentes. Então, primeiro, nossa indústria não parou. Se parou, parou por vontade própria, por falta de matéria-prima da China ou de alguma outra região, que é o caso das montadoras que já voltaram a industrializar. O nosso porto bateu recorde em março, bateu recorde em abril e vai bater recorde em maio da sua história de movimentação. Mas, claro, nós ali preparamos o porto para poder tocar o seu dia a dia. Nós fizemos ali médicos para dar atenção nos caminhoneiros que chegavam, para os nossos operadores do porto. Teve também o sistema de dar alimentos para os caminhoneiros para que em outros estados, se caso tivesse restaurante parado ou fechado, eles pudessem se alimentar. Então foi criada toda uma infraestrutura para atender os nossos operários e os nossos caminhoneiros. E na questão dos demais serviços, o nosso comércio nós não proibimos, mas também criamos protocolos para tudo. Porque o que vai fazer a gente não ter essa curva tão acentuada, Mark, é a proteção do isolamento social, quando possível, para a pessoa não ficar saindo de casa sem ter a necessidade de sair de casa, em especial os mais idosos, e também a questão da máscara. A máscara funciona, ela dá resultado. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar máscara, não sei onde comprar máscara, perto de casa não tem. Pede para alguém fazer de pano, geralmente alguém de casa sabe costurar, porque ela também ajuda a evitar o contágio e acaba sendo uma boa solução enquanto a gente não tiver aí uma vacina ou tiver um comprimido. Governador, na lista dos hospitais, senti falta de Toledo, que é um hospital antigo, problema da região oeste que nos acompanha nesse momento. Como é que está o Hospital Regional de Toledo? Veja, o Hospital Regional de Toledo é um hospital federal. É um hospital que não é do Estado, é um hospital federal, que ele ainda está numa fase de finalização. O Estado do Paraná entrou com 9 milhões de reais, aí sim o nosso governo entrou como parceiro, na compra de equipamentos para esse hospital. Mas, enfim, ainda ficou uma discussão Prefeitura e Governo Federal. O que nós estamos fazendo? Como nós havíamos já comprado alguns equipamentos para esse hospital, e o hospital ainda não está funcionando, por uma questão aí legal entre Governo Federal e município, nós pegamos esse equipamento, levamos para outro hospital que vai atender a região e também ampliamos o Hospital de Assis Chateaubriand, com mais leitos de UTIs, com mais enfermaria, que vai dar amparo a toda essa região do oeste. Além disso, nós temos o HU de Cascavel, onde a gente ampliou o número de leitos de UTIs, enfermagem, enfim, para dar uma turbinada na região oeste, já que é uma região importante e tem uma população considerável lá.
Aproveitando essa relação política, governador, em muitos estados, até o governo federal, tem um embate político grande de como tocar o enfrentamento à pandemia. Como é que está a sua relação, primeiro aqui, com os prefeitos do Paraná? Mark, relação boa. Primeiro que eu acho uma falta de inteligência nesse momento ficar discutindo política no momento de pandemia, né? Eu até disse há dias atrás, numa entrevista para um jornal nacional, um jornal de porte nacional, que eu falei, o Paraná não tem tempo para gastar energia, para perder tempo com briga política. Nosso foco aqui é planejamento, é organizar e fazer com que a gente tenha o menor prejuízo na economia e na saúde das pessoas. Então, eu tenho um bom relacionamento com todos os prefeitos do Paraná, independente da cor partidária. Eu trouxe para cá o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, o Darlan, representando os prefeitos para ser o interlocutor do governo do estado com os municípios, para essa articulação ficar próxima das decisões, para a gente também ouvir os prefeitos, as suas demandas, e tenho estabelecido um relacionamento próximo também dos prefeitos das cidades maiores, que tem um outro tipo de dinâmica, um outro tipo de necessidade. Então, isso tem dado certo e as decisões têm sido tomadas em conjunto na grande maioria das vezes. Com o governo federal? O governo federal tem um bom relacionamento, também a gente trata muito tecnicamente dos assuntos. Eu estive em Brasília essa semana passada, onde eu fui tratar com o ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, sobre o empréstimo do Paraná de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Nós já estávamos fazendo esse empréstimo ano passado, no final do ano passado foi aprovado no Senado Federal, e agora nós estávamos esperando o repasse desse recurso, porque tem que aprovar na Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a gente quer que isso seja aprovado o quanto antes, primeiro porque a saúde fiscal do Paraná é uma das melhores do Brasil, comparado a outros estados. E segundo, que está dentro do nosso programa de recuperação da economia. São obras de infraestrutura, onde vai gerar muito emprego e vai ajudar na economia regional. Vamos falar do Caixa do Estado. Eu conversei recentemente com o secretário de Fazenda, René Garcia, e ele contou que só no mês de abril a perda foi de 550 milhões, cerca de 27%, e a expectativa agora, para esse mês de maio, é de entrar menos 700 e alguma coisa milhões. 720. Isso, dá quase 40% do orçamento do Estado. Como trabalhar com esse caixa, como equalizar essa conta? Veja, Mark, é mais um desafio que nós temos, né? Eu tenho dito que o nosso governo é o governo dos grandes desafios, porque além da epidemia de dengue, além da epidemia de coronavírus, além da crise hídrica que nós estamos vivendo no estado do Paraná, que é a pior dos últimos 20 anos, nós tivemos o pior abril dos últimos 60 anos, com falta de chuva, com falta de água. E também temos a crise econômica do estado. Veja, nós estamos trabalhando, cortando o máximo de orçamento que não é prioridade neste momento, para focar em manter primeiro o salário dos servidores, o investimento na saúde para manter esses hospitais. Eu dou um exemplo prático para quem está em casa entender, governador. O que o governo, por exemplo, cortou de gasto excessivo? Por exemplo, a questão da Secretaria de Esporte, nós tivemos que segurar uma série de eventos que nós tínhamos, eventos que têm custo, jogos escolares, por exemplo. Tem um custo, né, para você fazer esses jogos para motivar. Então, por exemplo, o esporte, nós temos na cultura eventos que nós tínhamos espalhados no Paraná, que nós tivemos que segurar. Questões internas, por exemplo, o home office, isso está fazendo os funcionários do Estado trabalhando em casa. Você diminui cafezinho, diminui água, diminui carro andando de combustível do Estado. Então, tudo isso a gente vai enxugando para poder focar naquilo que neste momento, em especial prioridade, que é o salário dos servidores, que já é uma prioridade sempre, todos os meses, de você remunerar aqueles que estão trabalhando, e, além disso, a questão da saúde, que é primordial para a gente. O salário do primeiro escalão já foi reduzido, o seu salário? Nós reduzimos o salário de todo o primeiro escalão, governador, vice-governador, secretários, de forma espontânea nós estamos repassando esse recurso, né? E, claro, isso é mais um gesto de mostrar, mais do que a parte financeira, é um gesto de mostrar que é uma ação de todos, é uma colaboração da sociedade como um todo, seja quem está na vida pública, seja as empresas que estão ajudando com doações de álcool, com doações de alimentos, e a própria população que está ajudando muito, né? As igrejas estão nos ajudando demais no combate ao coronavírus, levando a área social, ajudando o Estado, inclusive, nisso. Então, essa união é o que vai fazer a gente passar com menos trauma possível neste momento.
Governador, o primeiro escalão já reduziu o salário, mas que muita gente se pergunta são outros grandes salários do poder público, né? O segundo escalão, por exemplo. É importante lembrar que o funcionário público também é policial, também é enfermeiro, também é médico, então essa classe tem que ser protegida mesmo. Mas esse pessoal que tem grandes salários, essa outra casta do funcionalismo público, eles têm algum estudo para reduzir esses salários também? Veja, existe uma discussão no Congresso para legalmente se isso é possível ou não, né? E claro, isso seria necessário se houvesse uma crise assim, onde a gente realmente não conseguiria honrar os compromissos do Estado com os servidores. Mas eu não também quero aqui ser a pessoa que vai condenar se a pessoa deve ganhar menos ou mais, obrigando ela a fazer esse tipo de doação. Eu acho que muito é da vontade do ser humano. E claro, se a gente conseguir manter o salário em dia, sem ter necessidade de fazer corte, eu não gostaria de fazer isso, né? A gente espera que a gente possa colaborar com esses servidores sem que eles também tenham nenhum tipo de prejuízo. Quanto já foi investido até agora, governador, com ações contra a pandemia? A nossa previsão é de 500 milhões de reais que nós estamos estruturados. Vamos dizer assim, nós estamos com o dinheiro garantido para esse investimento de 500 milhões. Já reservou? Já está reservado. Obviamente que uma boa parte desse dinheiro, nós já devemos ter investido aí cerca de 120, 140 milhões de reais com leitos de UTIs, com reforma em hospitais, com esses hospitais que nós estamos fazendo agora para essas 3 regiões que eu havia falado, que eu falei agora há pouco, que é Telêmaco Borba, Ivaiporã e Guarapuava, algumas outras regiões que a gente está turbinando com equipamentos, mas sempre com muito cuidado, né? Compra de máscaras, compra de EPIs, que é o material para os nossos médicos. Eu montei uma comissão de compras junto à Secretaria de Saúde. Nessa comissão nós temos ali a Controladoria Geral do Estado, que é o nosso órgão que fiscaliza se essas compras estão sendo bem feitas, se as exigências estão sendo muito bem feitas, no sentido das empresas fornecedoras com os preços justos, né? Nós estamos vendo problema no Brasil e algumas regiões do Brasil, então esse é um cuidado que eu e o secretário Beto Preto temos tido, e temos tido também muito apoio dos poderes, então a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas têm nos ajudado muito na construção dessas soluções para que a gente não tenha nenhum tipo de problema com a questão do dinheiro público. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Nós temos aqui nosso vizinho, Santa Catarina, que está com problema na compra de respiradores, Pará, denúncias graves, Rio de Janeiro, denúncias graves, na compra de respirador, principalmente, que é o grande fetiche até dessa questão toda. Como é que o Paraná está se comportando? Veja, nós já havíamos feito um planejamento de compra, até mesmo antes do coronavírus. O que foi feito foi intensificou um pouco a compra disso. Boa parte desses equipamentos nós já estávamos comprando, preparando para colocar nesses hospitais. Quando começou lá em janeiro ver a necessidade, que começou a vir esse coronavírus para a Europa, para os Estados Unidos, a gente antecipou esses pedidos. Eram pedidos que iam ser entregues no segundo semestre, ou ia ser entregue só agora no mês de junho e julho. A Secretaria acabou antecipando uma boa parte deles e isso fez com que a gente pudesse chegar a esse número de quase 600 UTIs para coronavírus, 550, para ser mais preciso. A gente tem como ampliar esses números. Essa ampliação se daria como? Já foi feita, já está sendo feita. Alguns casos, que é o caso dos 3 hospitais, é conforme eles vão ser abertos, mas, por exemplo, nós já temos ali os equipamentos do Hospital Telêmaco Borba, já tem o de Ivaiporã. Esses respiradores já estão no Paraná? Esses já estão, inclusive, faltam ser instalados, porque tem que esperar o hospital estar apto a receber esses equipamentos por uma questão até de higiene e de infecção, né? Então, ele tem que estar higienizado. Mas eles já estão prontos. Nós temos também um trabalho que a Secretaria de Saúde está fazendo com a compra de respiradores na Suécia, que é uma grande fábrica também e fornecedora. Nós fizemos pedido, estamos tentando antecipar dentro do preço, que é um cuidado que nós estamos tendo, que é um preço de mercado histórico que tinha, né? A gente tem levado isso com muita cautela, o secretário Beto Preto tem diariamente cuidado muito com isso. As compras na parte de IPIs nós estamos fazendo pelo Banco do Brasil, que tem um critério de compra, uma tabela de fornecedores, de preços, né? Para que também não tenha sobrepreço em cima desses produtos, que você tem que ter todos os cuidados. A população muitas vezes não acaba nem tendo essa informação, mas tem uma equipe toda por trás da Secretaria dando amparo e cuidando para que a gente não tenha nenhum tipo de erro.
Então, o Paraná não precisa se preocupar nesse momento com falta de respiradores. Até então, está tudo controlado, é isso? Veja, saúde a gente nunca pode falar que está 100%. Como é muito complexo, você sempre tem que estar todo dia fazendo um checklist, né? uma listagem para ver se realmente as coisas estão dentro dos conformes. O que nós podemos falar hoje que nós estamos dentro do quadro apresentado com um certo controle, né? Tomando todos os cuidados, a preocupação de sempre estar podendo trazer novos hospitais, seja filantrópicos ou hospitais privados, para poder também nos assessorar e nos ajudar nesse atendimento. E o controle social, inclusive desse isolamento social, de evitar com que todo mundo vá para a rua ao mesmo tempo, é justamente para não superlotar o nosso sistema de saúde. É importante as pessoas terem consciência, Mark, e a audiência do Balanço Geral no Paraná todo é importante para a gente poder conscientizar. O estado de Nova York, só o estado de Nova York, nos Estados Unidos, ele é mais rico que o Brasil inteiro. E o estado lá colapsou. A Itália é um país de primeiro mundo, lá também colapsou, não aguentou. A Espanha, país de primeiro mundo, também não aguentou. Então, nós temos que estar muito controlados e organizados nesse momento para justamente não deixar colapsar o nosso sistema, como a gente está vendo pontualmente em algumas regiões do Brasil. E isso vai muito, não só da vontade do governador de dar um bom instrumento de equipamentos, equipe médica, de bons hospitais, mas é muito da consciência de cada um também de ajudar a evitar com que esse número de infectados cresça cada dia mais. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Eu acho que, sim, o Paraná tem demonstrado para este momento aí uma organização que nós estamos aí nos inspirando em outros países de primeiro mundo. Nessa organização, nesse mapa regional do Paraná, há alguma região que preocupa mais? Por exemplo, Paranavaí, que é uma cidade média, teve um acréscimo importante no número de casos. Tem um alerta vermelho lá, por exemplo? Como é que está isso? Veja, nós sempre trabalhamos regionalmente, pontualmente, acompanhando como é que está o número de infectados. Lá nós tivemos, sim, pontualmente uma questão local, de uma empresa que tinha uma pessoa que foi detectado que estava infectada, acabou passando para os familiares. Então, ali passa a ser um ponto onde a gente fica com uma lupa para acompanhar esse crescimento ou não. Então, toda a equipe de vigilância sanitária nossa e os grupos de sentinela, que nós temos 65 no Paraná, que é aqueles que acompanham como é que está essa movimentação, vão para lá para dar toda a instrução para a cidade, para os nossos hospitais, os atendimentos regionais ali ficarem preparados. Mas, mesmo assim, tem uma boa equipe que está cuidando, a gente acredita que possa ficar controlado nesse sentido. Mas sempre é uma preocupação, não dá para em nenhum momento você achar que a situação está confortável. A gente tem buscado sempre estar todos os dias regionalmente acompanhando para que a gente não perca esse controle no sentido de infectados. Londrina, a grande discussão, Londrina nos acompanha nesse momento, a grande discussão é a questão das academias e barbearias, né? O presidente Bolsonaro editou aquele decreto permitindo a abertura, o governo do Paraná falou que não vai deixar abrir pelo menos no primeiro momento. Como é que está a sua posição sobre isso? Veja, tudo é a questão dos testes. Se nós conseguirmos ampliar bastante o número de testes, que é o que nós estamos querendo fazer a partir de hoje, já vamos praticamente dobrar o número de testes no Paraná, e a ideia é que em poucas semanas a gente consiga chegar próximo de 5.000 testes por dia. E aquele teste Gold, aquele que vai o canudinho, que vai o cotonete no nariz, na garganta, que dá de forma muito precisa se a pessoa está ou não infectada com o vírus. Com o volume de testes, a gente consegue ter uma radiografia melhor de como está se comportando o vírus, né? Então, isso vai ajudar a gente a poder abrir alguns setores, né, com protocolos. Não dá para você abrir uma academia, um shopping, como se tivesse as coisas normais. Não estão normais. Não se trata de forma normal um momento anormal. Então, nós vamos até, com esse aumento de teste, poder ter uma melhor radiografia e daí sim, em cima de protocolos, poder fazer com que essas empresas abram, mas sempre com restrição. Essa testagem em massa começa hoje, inclusive. Hoje nós vamos passar de 600 para 1.200. A ideia é que essa semana a gente consiga atingir 2.000 por dia e depois na semana que vem ampliando, chegando a quase 5.600 por dia. Se isso fizer, hoje nós já somos, Mark, o estado que mais testa no Brasil, comparado a outros estados. Estamos entre os 3 estados com a maior transparência em divulgação dos números do coronavírus. A ideia é que com esse aumento de testes a gente vai conseguir poder ter aí uma radiografia, inclusive regional,
de como está se comportando o vírus. Governador, medidas econômicas. O governo anunciou recentemente o investimento de quase 1 bi para os pequenos empreendedores e para os médios empreendedores também. Agora, eles reclamam muito da burocracia. Muita gente reclamando que não consegue acessar esse valor de financiamento porque é muito burocrático o processo. Como é que você está vendo isso? Veja, não é nem só a questão burocrática, é o volume de pessoas que está acessando faz com que não dê a demanda de gente, de equipe, de dar conta de fazer tudo de uma vez, no prazo que a pessoa quer. Por quê? Só para você ter um título de comparação, a Fomento Paraná, ela fazia uma média de 5 mil atendimentos ano para os micro e pequenos empresários. Nós chegamos em um mês a ter 21 mil. Então, assim, não tem equipe suficiente. Mesmo a gente fazendo parceria com as associações comerciais do Paraná, dos municípios, agora é um momento que justamente é um momento diferenciado. Então, a gente amplia, mas mesmo assim não amplia na mesma velocidade. Nós estamos vendo o que a Caixa Econômica está passando, que tem uma estrutura gigantesca, está em todas as cidades do Brasil e também não está dando conta. Então, é um processo que realmente, infelizmente, é um pouco burocrático, mas mais do que burocrático, o volume é muito grande. Mas a Fomento, o BRDE, tem buscado, na medida do possível, andar e trabalhar praticamente 18, 16 horas por dia para atender toda essa demanda. Questões sociais. O Paraná instituiu Comida Boa, que é uma ajuda para as famílias. A oposição criticou o valor, que seria muito baixo, R$50. Como é que você avalia isso? Mark, esse é um complemento de um programa social do governo federal e também dos programas sociais que nós temos. Até esses dias uma mulher mandou uma mensagem na minha rede social falando que mas isso é muito pouco. Eu falei, pouco porque a senhora não está passando fome. Para quem está passando fome já é uma colaboração e já ajuda bastante. Então nós fizemos um pacote social. Comida Boa é um pacote. Nós temos, por exemplo, Mais Merenda. Nós fomos o primeiro estado do Brasil a pegar a merenda da escola e dar para as famílias carentes. Então, são 280 mil famílias que recebem a cada 15 dias esse kit do merenda, do programa Mais Merenda. Aí nós compramos essa merenda de 22 mil, 25 mil famílias, ampliamos 3 mil famílias da agricultura familiar. Então, essa agricultura que muitas vezes não ia ter para quem vender toda essa produção no campo, nós compramos esses alimentos dessa agricultura familiar, então ajuda também a entrar dinheiro para essas famílias da agricultura familiar, que é mais um programa social. E o cartão Comida Boa faz parte de um pacote de complemento. Nós vamos atingir com o cartão Comida Boa, está sendo distribuído, 1 milhão de cartões. Isso vai atender mais ou menos 4 milhões de pessoas, é quase 40% da população do Paraná. É o maior programa social hoje, tirando do governo federal, proporcionalmente entre os estados do Brasil, por esse período de crise. Então, é um complemento. Aí tem o complemento da ajuda do vizinho, das igrejas, das empresas. Então, tudo isso é uma maneira de você amenizar o problema das pessoas mais humildes do nosso estado. Agora, ainda sobre essa questão da ajuda social, o programa está se acertando aí, né? Foz do Iguaçu, por exemplo, tem uma situação que o cadastro único do governo federal tem cerca de 30 mil pessoas e só foram 25 mil cartões de Comida Boa. Como é que o governo está acertando isso? Isso é no dia a dia. Por exemplo, nós temos cadastrado no cadastro único, no governo do estado, 800 mil pessoas. Nós fizemos 1 milhão de cartão, para justamente aquelas pessoas que não estão cadastradas poderem também ter o direito, sendo uma pessoa humilde, uma pessoa necessitada, ter o direito de ganhar também o cartão Comida Boa. Então, isso a gente está fazendo com as prefeituras, localmente, passa pela Secretaria da Família, pela Secretaria de Agricultura, que também ajudou a construir esse projeto, e pontualmente, conforme vai ter necessidade, e a Prefeitura avalizando isso, junto com os CRAS, nós vamos repassando para atender essas famílias. O senhor acabou de falar sobre a produção agrícola, né, esse incentivo aos pequenos agricultores, e o agronegócio também move o Paraná. Como é que está o agronegócio se desenrolando no meio dessa crise? Olha, é uma pena que está acontecendo nesse momento, porque se a gente tivesse numa normalidade, o Paraná ia estar... Já veio o ano passado numa crescente. Nós fechamos o setor da indústria o ano passado com o maior crescimento do Brasil, 5,7%. Foi praticamente o dobro do segundo estado que mais cresceu no Brasil. Então, nós estávamos numa crescente de geração de emprego, de velocidade da economia, muito investimento privado vindo para o Paraná para abrir novas empresas. Enfim, chegou esse coronavírus, acabou atrapalhando
bastante todo esse projeto que nós estávamos fazendo no Paraná, mas nós não paramos, nós continuamos dando sequência na atração de investimentos e o agronegócio entra no seu melhor momento da história, a agricultura paranaense. Nós estamos fechando aí uma safra de soja recorde, o Porto de Paranaguá exportando também recorde e torcendo aí com o dólar, que é muito ruim para um setor, mas para o agronegócio é bom devido à exportação, que vai capitalizar os nossos agricultores. Então, nós vamos ter também a oportunidade de fazer com que o nosso agronegócio invista cada vez mais em novas indústrias e também acaba gerando isso no comércio com aqueles que trabalham na agricultura. Então, é um ponto positivo no meio de tanta dificuldade que nós estamos tendo na economia. Agora, é importante reforçar, governador, que o Paraná conseguiu vencer o falso debate de vidas e economia, né? O agronegócio, por exemplo, está funcionando. As cooperativas da região oeste estão a todo vapor. Sim. E não tem nenhum caso de Covid, muitas delas, né? Elas estão contratando gente nesse momento agora. Qual que foi a diferença do Paraná? Olha, é difícil dizer. Não tem uma solução mágica. Eu acho que realmente foi esse planejamento que a gente tem feito junto com o setor produtivo. É importante registrar que nós não tivemos nenhum frigorífico que parou totalmente, teve uma ou outra coisa pontual, mas o próprio setor tem cuidado, tomado as medidas preventivas, que é uso de álcool, medição da temperatura dos funcionários, a questão das máscaras, o distanciamento de trabalho de um para o outro. Tudo isso são regras que ajudam a fazer com que o setor produtivo não pare e acabe não tendo nenhum tipo de influência negativa com alguma pessoa infectada. Mas todo o cuidado é pouco, isso tem que ser um trabalho diário, reforçando a população, né, dessas demandas e, acima de tudo, tentando achar esse equilíbrio que eu tenho falado para você, que é de fazer com que a economia possa rodar, não na sua normalidade, porque nós não estamos na normalidade, mas com o menor prejuízo possível para o setor produtivo e sempre defendendo os interesses da população, que é a saúde. Qual que é a grande diferença do Paraná para outros estados, você enxergando o Brasil como um todo? Olha, a população, né? Eu tenho que reconhecer que a população do Paraná, ela está consciente da necessidade de usar as máscaras, de tomar os seus devidos cuidados, de não sair na rua à toa, de não ficar aglomeração. Nós temos que ser rígidos nessa questão das aglomerações, muitas vezes em bares, esse perfil muitas vezes de reuniões de muita gente, com eventos, né? Porque isso realmente é um risco. Transporte coletivo é algo que me preocupa muito, porque é onde pode proliferar muito o número de transmissão. Então, mas se a população não ajudar, não tem solução mágica que nenhum governante consiga fazer. Então, se nós conseguirmos, que é o que nós estamos fazendo, e até aqui chegamos, e tem sido a nossa vitória, e tomara que isso se estenda para os demais dias e meses, fazer com que as medidas tomadas, com a consciência da população, com os cuidados da população, sem dúvida o Paraná pode passar com o menos prejuízo possível de vidas, que é a nossa preocupação, e também na economia. Então, a população do Paraná tem ajudado muito, os poderes têm ajudado muito, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, as autoridades do Paraná estão unidas. Tenho falado com os senadores, tenho falado com os nossos deputados estaduais, federais. Então, essa união de esforço mostra que o Paraná chegou numa maturidade política que há muito tempo não se via. E é assim que a gente tem que caminhar, porque é só dessa forma que nós vamos sair dessa crise. Sobre os assuntos polêmicos do controle da pandemia, principalmente em relação ao cuidado com os doentes, cloroquina, como é que o governo do Paraná vê essa situação? Veja, é um medicamento que ainda não tem nenhuma base científica que dê certeza que ela possa surtir algum resultado prático em todas as pessoas, mas é um medicamento que alguns especialistas da área médica dizem que pode funcionar para algumas pessoas. Mas tem que ter o cuidado médico, porque ele tem muito efeito colateral também. Então, nós recebemos um lote de 150 mil doses, que é de um laboratório chamado Sandoz, um laboratório multinacional. O Paraná foi um dos poucos regiões do Brasil que recebeu essa doação, e nós já tínhamos um pouco em estoque, e nós colocamos à disposição das autoridades médicas. Quem diz se é bom cloroquina ou se não é, e se deve usar ou não, é o médico. Nós não vamos entrar nesse tipo de discussão política desse caso. O que a gente torce
aqui, se é a cloroquina, se é o remédio A ou B, dá resultado, a gente torce para que resolva. Mas quem vai dizer isso é o médico que estudou, se preparou e está o dia inteiro pesquisando se é bom ou não. Como o governador viu a troca, mais uma vez, do ministro da Saúde? Veja, nós temos um bom relacionamento com o governo federal. Desde o Mandetta, com o próprio Nelson, agora o Pazuello, que é o novo general que assumiu lá, não sei se vai ficar interino ou se vai permanecer nesse combate, mas de qualquer forma ele está lá dentro e é uma das pessoas que tem autoridade na decisão, tem nos ajudado, né? Tem nos ajudado no sentido de credenciar alguns leitos do TIs. Nós, obviamente, sempre buscamos ter mais investimento em número de equipamentos, de mais recursos, mas a gente sabe que também o governo federal vive um momento duro que tem que ajudar todos os estados, não é só o Paraná. Nós temos essa compreensão, mas o mais importante é ter esse bom relacionamento para que a gente possa, na medida do possível, ir conquistando investimento aqui para o estado na saúde. Governador, nosso tempo está terminando. Rapidamente sobre a dengue. Na verdade, a dengue também preocupa muito. Nós temos mais casos de dengue do que de Covid-19. Como é que o governo está trabalhando isso? Veja, o ano passado, em agosto, setembro, o secretário da Saúde, o Beto Preto, já havia me falado que, segundo os estudos internos da saúde, nós teríamos uma crise de casos de dengue no Paraná, porque era um sorotipo 2, que é onde o paranaense não está imune, vamos dizer, um novo mosquito. E a gente tinha que se preparar para isso, e foi o que a gente começou a construir na rede de saúde. E realmente veio a pandemia muito forte, nós chegamos a 130, 140 mil casos de pessoas infectadas no estado do Paraná. Dengue é mais do que nunca uma questão de higiene no quintal de casa, na frente de casa, no vizinho. Claro que o Estado coloca gente, coloca médico, uma estrutura soro para os postos de saúde, mas o mais importante é a questão da higienização. A tendência agora é de uma curva que vai baixando, porque entra o frio, isso ajuda bastante, né, a matar o mosquito, a larva, mas a gente não pode também achar que o ano que vem não vai ter. Se a gente não mantiver essa limpeza, esses cuidados, municípios ajudarem com a limpeza, inclusive em terreno baldio, dentro das cidades, a gente pode ter isso para o ano que vem de novo. Então, a ideia é já se preparar passando esse inverno aí. Governador, para terminar, e eu deixei de propósito o tempo para o fim, vou falar da educação, justamente porque a educação talvez seja o último setor que vai voltar finalmente, quando as crianças voltarem para a escola, porque a gente está já no final do controle da pandemia. Como é que está essa situação? Primeiro, como é que está hoje, né? A teleaula, como é que isso está se dando? Como é que está a adesão dos alunos à teleaula? Olha, veja, primeiro a nossa preocupação, proteger os professores e proteger os alunos. São setores da sociedade que nós temos que ter o maior cuidado nessa proteção da saúde, do dia a dia. E claro, se você deixa livre para que as aulas continuem de forma normal, muitas dessas crianças que muitas vezes nem vai saber que está com coronavírus, pode levar para casa e contaminar todos os seus familiares. E da mesma forma os professores, nós temos professores que estão, inclusive, na linha de risco da questão de idade, na questão de muitas vezes ter uma imunidade baixa. Então foi uma medida protetiva com os nossos professores e também com os nossos alunos. Mas nós não podíamos deixar os alunos perder o seu ano letivo. Então o Paraná foi o primeiro também estado do Brasil a fazer a aula ensino à distância, a teleaula, onde os alunos podem assistir às suas aulas pela televisão, canal aberto, onde pega na maioria das casas, com professores que gravam diariamente o seu conteúdo. Nós fizemos uma parceria com a Google Classroom, que doou para nós um sistema também de software onde o professor pode interagir com o aluno e assim por diante. E aonde a criança não tem Wi-Fi, não tem condição, ou não consegue nem pegar a televisão, que é algo muito difícil no Paraná, porque a gente tem uma boa abrangência, nós temos alguma equipe, algumas pessoas da educação que consegue passar esse conteúdo para os alunos, ou o aluno vai na escola, ou é encaminhado para a casa dos alunos, onde troca essas informações. Então, nós vamos ter a tranquilidade de os alunos do Paraná, mais de 1 milhão de alunos, vão ter a oportunidade de ter o seu ano letivo sem perder ele, né? Não vão ter prejuízo com isso. Isso está garantido, é o nosso objetivo, e com qualidade, que também é uma preocupação nossa. É passar com qualidade todo esse conteúdo para que o próximo ano a gente volte com normalidade. Eu espero que até agosto a gente já consiga também voltar
às aulas normais, né, presentes fisicamente dentro da sala de aula e assim por diante. Mas, de qualquer forma, nós estamos garantindo com esse planejamento que os alunos, os filhos dos paranaenses, não tenham o ano perdido na educação. Governador, para terminar, isso é muito importante. É um momento único, a nossa geração não viveu isso. Talvez a coisa mais parecida que tenha foi na gripe espanhola, que aconteceu há um século atrás. As pessoas precisam de horizonte, governador. Elas precisam olhar e enxergar que ali vai poder se resolver toda a situação. Pelo estudo que o Paraná tem, pelas informações, pelas testagens que vão começar, como é que o governo trabalha esse horizonte hoje? Qual seria? Veja, eu quero acreditar que até agosto a gente consiga ter essa curva já diminuída. É difícil alguém prever qual é o momento dessa curva, né? Nós nos preocupa muito a questão do inverno, né? O inverno é um momento crítico para o estado do Paraná. Nós temos uma das regiões mais frias do país. Mas, enfim, nós estamos nos organizando para passar esse momento também do inverno. Mas o mais importante, nós estamos motivados e nós estamos preparando o estado para a retomada da normalidade assim que a gente conseguir, em termos de segurança da saúde, poder voltar à normalidade. Eu estou muito confiante que a gente vai voltar a gerar emprego, novas indústrias. As obras que nós vamos fazer, algumas já estão acontecendo, outras nós vamos lançar nos próximos dias, são obras de infraestrutura robusta, o agronegócio paranaense muito forte, e o Paraná é um estado musculoso, a população daqui gosta de trabalhar, isso ajuda muito. O fato da gente gostar de trabalhar, de ter prazer disso, faz com que o estado tenha um passo à frente de mais regiões do Brasil e do mundo. Tá certo. Governador, antes de passar a palavra final a você, eu queria aproveitar para lembrar que estamos em rede estadual, todo o Balanço Geral, grande audiência nesse momento, e avisar que essa conversa vai ter um conteúdo a mais no nosso portal, ricmais.com.br. Vamos falar de outros assuntos, a crise hídrica, também a questão da DEM com mais profundidade, assuntos que não deu tempo de tratar aqui. Então, o pessoal fica convidado desde já a acessar o ricmais.com.br. E agora, governador, o senhor fala com o Paraná nesse momento. Fique à vontade. Muito obrigado, Mark. Primeiro a você de ter se disponibilizado, de vir até aqui com a gente, fazer essa entrevista. Agradecer a toda a equipe da RIC, do Balanço Geral. Agradecer toda a cobertura que a RIC, em especial o Balanço Geral, tem levado as informações para a população de forma concreta, forma séria, a informação verdadeira, e levando toda a transparência, que é o que nós temos buscado fazer para a população estar bem informada. Então, nosso muito obrigado. Dizer que é um momento duro, um momento difícil, é importante as pessoas cuidarem dos mais idosos, daqueles que têm maior dificuldade, inclusive na questão da saúde, com imunidade baixa, mas, acima de tudo, é um momento de união. União de toda a população. O paranaense é um povo fantástico, como eu disse, é um povo trabalhador, que tem consciência do momento. Eu tenho dito que não é o presidente que vai resolver todos os problemas do coronavírus, não é o governador, não são os prefeitos, não são os secretários, é a união de todos nós, com um bem comum, com um bom planejamento, com, acima de tudo, tendo consciência da importância do uso da máscara, consciência da importância de não sair sem necessidade de casa, a não ser para realmente ter que fazer o seu trabalho com todos os cuidados e assim por diante, mas sempre preservando os mais idosos. E eu tenho muita confiança que nós vamos retomar o quanto antes a força do Paraná. Nós estávamos vindo numa levada muito boa e em poucos dias, se Deus quiser, passando essa pandemia, nós vamos retomar nessa velocidade que o Paraná precisa e merece. Nós somos o melhor estado do Brasil, nós somos o estado mais moderno do Brasil e, graças à nossa população, nós vamos, sem dúvida alguma, sair antes mesmo de todos os demais estados dessa crise. Então, meu parabéns a todos vocês por estarem compreendendo esse momento tão duro e, acima de tudo, a nossa gratidão. Que Deus abençoe a todas as famílias do Paraná e que a gente possa sair dessa o quanto antes. Obrigado, governador Ratinho Júnior. Obrigado. Voltamos com Emanuel Perim nos estúdios do Balanço Geral. Muito obrigado, Mark Souza, e também ao governador Ratinho Júnior, que continua no nosso portal ricmais.com.br.